Auxílio doença sem perícia para o portador de câncer até 31 de dezembro de 2021, mas sem ser aquele valor de um salário mínimo. Se esse assunto te interessa, vem comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Câncer Direitos, o primeiro canal do Brasil a tratar especificamente de todos os assuntos jurídicos dos pacientes com câncer. Aqui você vai encontrar todas as explicações de leis que dizem respeito aos nossos direitos. Eu sou Natália Scalabrini e você está no Câncer Direitos. Nesse vídeo de hoje eu quero te contar como fica a situação dos portadores de câncer que estejam com auxílio doença ativo ou aqueles que querem solicitar o auxílio agora pela primeira vez e que não sabem como vai ficar não sabem como ficarão as regras agora com essa suspensão da perícia até dezembro de 2021. Agora, no dia 30 de março de 2021, super recente, foi editada uma lei, a Lei 14.131, que disciplinou a possibilidade de acesso ao auxílio doença sem a realização de perícia e que essa nova regra poderá valer até dia 31 de dezembro desse ano. A primeira regrinha que a lei trouxe e que é importante que você saiba é que o prazo máximo de duração desse auxílio doença concedido nos termos dessa lei será de 90 dias. Então, fique muito atento, porque o nosso tratamento de paciente oncológico costuma sim ser um tratamento muito longo. E aí, quando os nossos médicos oncologistas vão emitir os nossos atestados, normalmente eles colocam que o nosso afastamento e o nosso acompanhamento é por prazo indeterminado. E aí o paciente faz o pedido junto ao INSS, algumas vezes ele é deferido, ele é aceito e o paciente imagina que ele estará em gozo desse auxílio eternamente, já que o seu próprio médico considerou que o prazo é indeterminado. Fiquem atentos nessa regra, porque existem muitos pacientes oncológicos que estão perdendo os benefícios por deixarem de realizar um novo pedido. Veja que aqui essa lei determinou que esse auxílio poderá ser concedido pelo prazo de 90 dias. Mas isso não significa que o paciente tenha que retornar às suas atividades após esses 90 dias. Por quê? Porque a incapacidade pode ter permanecido por um período superior a 90 dias que a lei disciplinou. O que fazer nesses casos? A indicação da lei não é que o paciente realize pedido de prorrogação. O pedido correto a se fazer após o vencimento do auxílio doença é um novo pedido de auxílio doença. Observe que o seu auxílio poderá ser concedido pelo período máximo de 90 dias. E aí, encerrando esse período, se a incapacidade tiver permanecido, a gente vai fazer um novo requerimento. Mas também pode ser que o seu auxílio tenha sido concedido por um prazo inferior a 90 dias, menos de 90 dias. O que você vai fazer nesse caso também é a formulação de um novo pedido de auxílio doença. Nós não vamos fazer pedido de prorrogação nessas hipóteses. Fique atento, pega papel e caneta, anota essa dica, ela vai sim influenciar e muito no resultado do seu pedido. Para comprovar o que eu estou falando, eu quero te mostrar aqui os dizeres da lei. Editor, coloca aqui na tela o artigo da lei para que o nosso paciente consiga comprovar essa história. Artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 14.131 de 2021. O INSS cientificará o requerente, no momento do seu próprio requerimento, de que o benefício concedido com base nesse artigo
não está sujeito a pedido de prorrogação e que eventual necessidade de acréscimo ao período inicialmente concedido, ainda que inferior a 90 dias, está sujeito a novo requerimento. Aproveita para compartilhar esse vídeo com todos os seus oncoamigos que estejam recebendo auxílio doença, porque eu tenho certeza que muitos vão fazer o pedido de prorrogação e não vão ter esse benefício deferido. A falta de informação prejudica muito nos benefícios do INSS, portanto, vamos ajudar o nosso amigo, compartilhe esse vídeo para que ninguém tenha benefício indeferido por uma questão de formalidade. Por isso que acompanhar os conteúdos aqui da Câncer Direitos vai sempre te colocar um passo à frente do restante dos beneficiários, porque aqui a gente discute sobre todos os seus direitos e explica passo a passo o que você deve fazer para garantir aqueles direitos que estão só lá nas regras e que muitas vezes a gente nem sabe como ter acesso. Inclusive, para você que ficou comigo até aqui nesse vídeo, eu quero te dar um bônus e te contar quem pode se beneficiar desse auxílio doença sem perícia. É importante que você entenda que não serão todos os beneficiários de auxílio doença que poderão se utilizar dessa regra da comprovação do auxílio doença através da documentação médica e sem realização de perícia. Por quê? Essa nossa lei determinou que será possível a comprovação apenas através da documentação médica diante de 3 hipóteses. A primeira delas é quando a perícia médica do INSS esteja impossibilitada de abertura devido à adoção de medidas de isolamento, determinada tanto por atos do governo federal, estadual, municipal ou ainda de decisão judicial. Ou outra razão, pessoal, que impeça a atividade da perícia médica federal. Isso tem acontecido porque as pessoas que estão sendo submetidas a perícias são muitas vezes aquelas que compõem o grupo de risco da Covid. Portanto, em muitos casos, os governos federais, estadual, municipal ou decisões judiciais ou decisões de outra natureza têm determinado a suspensão da realização de perícias em unidades específicas diante da realidade de contágio naquele município ou naquela região. Portanto, a gente deverá avaliar como está a situação de cada agência que nós vamos nos submeter à perícia. Uma segunda hipótese é justamente quando o trabalho da perícia médica do INSS tiver sido reduzido em 20% ou mais, de forma presencial. Isso já nos permitirá solicitar o nosso auxílio doença sem a realização da perícia. E uma terceira hipótese trazida pela lei é quando o agendamento da perícia presencial ultrapassar o prazo de 60 dias. Observe que as 3 hipóteses buscou resguardar o beneficiário para que não ficasse aguardando uma perícia que poderia demorar por conta do fechamento da agência, na primeira hipótese, que poderia demorar muito em razão da redução do trabalho da perícia do INSS ou ainda em razão da demora no agendamento, em razão do volume de perícias que o INSS está fazendo, em razão do acúmulo do ano passado e mais dos pedidos desse próprio ano. Portanto, essa é sim uma regra que é muito benéfica para o usuário do INSS. Quero chamar a sua atenção para aquela frasezinha que eu disse que apenas os beneficiários que têm os seus próprios benefícios geridos por agências do INSS que estejam em uma dessas 3 situações que eu acabei de mencionar é que poderão ter acesso ao auxílio doença sem a realização da perícia. Portanto, a recomendação é que você ligue no 135, anote o número do protocolo e o nome do seu atendente e questione como está a situação da sua agência do INSS. Ela está fechada?
ela reduziu o trabalho dos peritos médicos em 20% ou mais? Ou o agendamento das perícias nessa agência está com prazo superior a 60 dias? É importante que você tenha essa informação e ela vai sim ser variável de agência para agência em razão de como está a situação do Covid naquela região. E é importante que você ligue no 135 para não deixar de comparecer numa perícia que é essencial para o seu benefício. Eu sei que uma dúvida que surge é o que fazer se a sua perícia já estava agendada. Aqui, a portaria que regulamentou a nossa lei disciplinou que as perícias que já estavam agendadas no prazo de 60 dias a partir da contagem da publicação dessa portaria, que foi em 31 de março, elas deverão ser mantidas. Então pense, a portaria foi editada em 31 de março e as perícias agendadas dentro do prazo de 60 dias após a edição da portaria serão mantidas, nós teremos a manutenção das perícias agendadas para abril e também para maio. Nesse caso, se você for submetido à perícia, é importante que você saiba algumas regras e como você deve se comportar nessa perícia. Nós temos aqui um conteúdo que é extremamente relevante para te orientar durante a realização dessa perícia e eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo assim que você terminar esse nosso conteúdo. Se você já ligou lá no 135, já identificou que a unidade do INSS em que você passaria por perícia está assim contemplada em uma daquelas hipóteses que você está dispensado da perícia presencial, como você vai fazer para comprovar o seu direito? O primeiro passo é que você anexe um atestado médico. Esse atestado médico, ele tem regras e requisitos para serem apresentados. Portanto, quando você estiver em consulta com o seu oncologista e solicitar esse atestado médico, observe se o atestado já cumpre os requisitos exigidos pela lei. Pega papel e caneta, anota para você conferir isso na hora da consulta e já pedir uma complementação para o seu médico, se for o caso. O primeiro requisito que esse atestado médico deve conter é que ele seja legível e sem rasuras. Aqui, essa regra vale para o médico, porque a gente sabe que tem muitos e muitos atestados que a gente não consegue ler. É verdade. Mas ela também vale para nós, enquanto requerentes do benefício. Porque nós precisaremos anexar esse documento no INSS. E é importante que a gente faça isso de um modo legível, sem cortar um pedaço do documento na hora que a gente vai escanear, sem tremer na hora que a gente for fotografar o documento. É importante que a gente faça a remessa dessa documentação da forma mais legível possível. Além disso, esse atestado médico deve conter a assinatura do médico responsável pelo seu tratamento e a identificação dele junto ao Conselho Regional de Medicina. É importante que o seu médico acrescente aí no seu atestado informações sobre a sua doença e também indique qual a CID ela está correspondendo. E por fim, um dos requisitos mais importantes é que o seu médico indique o tempo estimado para o repouso. Além desse atestado médico, é possível que o portador de câncer também anexe documentos médicos comprobatórios da sua doença. Então, aqueles que demonstram seus sintomas, os efeitos colaterais do tratamento, tudo isso vai ser importante para confirmar para a pessoa que estará analisando o seu pedido de que tudo aquilo que o seu médico descreveu no seu atestado está sim ocorrendo e em qual intensidade a documentação vai refletir essa verdade. É muito importante que você selecione os documentos médicos e não faça o seu pedido apenas com o atestado médico. Por quê? Agora, essa análise do auxílio-doença não é igual à análise do auxílio-doença sem perícia que nós tivemos em 2020. Lá naquela regra, o servidor da INSS que estava analisando o nosso pedido,
ele analisava apenas o nosso atestado médico. A gente não precisava anexar documentos comprobatórios da nossa incapacidade, da nossa doença, dos nossos efeitos colaterais, porque o requisito daquele auxílio doença sem perícia era diferente. Não havia análise da incapacidade. Agora, essa regra de 2021, ela é diferente, porque o servidor vai sim analisar a sua incapacidade. E é por isso que nós devemos juntar os documentos que comprovem a nossa incapacidade para o trabalho. Inclusive, é importante que você, se tenha um bom diálogo com o seu oncologista, solicite para que ele inclua essas informações relativas à sua incapacidade para o trabalho no seu próprio atestado. Se você remeteu todos esses documentos e depois disso recebeu uma notificação do INSS agendando uma perícia, como fica essa situação? Primeiro, a gente precisa entender que, se você remeteu toda essa documentação lá na hora da formulação do seu pedido de auxílio-doença e mesmo assim o INSS te convocou para uma perícia, é porque você não conseguiu demonstrar apenas com aqueles documentos que você está incapaz para o exercício das suas atividades. Assim, como o INSS ficou em dúvida, ele vai te convocar para uma perícia que será obrigatória. É importante que você saiba que se você não comparecer a essa perícia, o seu benefício vai ser arquivado sem análise, porque o INSS vai entender que você desistiu do pedido, já que você nem compareceu na perícia. Por isso que é importante você compartilhar o conteúdo desse vídeo, porque muitos pacientes vão pensar que estão dispensados da perícia até de 31 de dezembro de 2021 e nem vão se dar conta de que essa perícia, convocada pelo INSS, é obrigatória. O reflexo disso tudo, desse paciente que não comparecer na perícia, é que, tudo bem, ele vai até poder fazer um novo pedido de auxílio-doença lá na frente, mas esse período que ele fez o pedido e que não foi analisado e que não teve perícia, ele não receberá o auxílio-doença correspondente a esse período. Ele vai receber, eventualmente, o auxílio só da data do novo pedido para frente. E aí, até o paciente se dar conta de que aquele pedido foi arquivado, de que daquele pedido não virá nenhuma compensação financeira, o paciente perde muito tempo até formular um novo pedido e aí é muito prejuízo, porque são muitos meses sem recebimento do auxílio-doença. Esse conteúdo foi importante para você, já aproveita para se inscrever no canal, porque mais temas de relevância vão estar aqui nos próximos dias. Hoje eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima!